pessoal, então com a última parte do conteúdo de velocidade. Então essa parte é a parte agora sim a mais difícil dentro do conteúdo de velocidade. Onde a gente vai trabalhar a questão nessa primeira questão. É do exemplo 5, onde a gente trabalha uma situação bem interessante, que é a questão da proporcionalidade de uma reação. Tá bom? Proporcionalidade. Então, o quanto que aumenta a reação se aumentar a concentração de alguns reagentes, entende? Isso é chamado proporcionalidade, tá bom? E daí também a gente vai trabalhar na questão 6, a questão de ordem experimental. Então, no exemplo 6, a gente vai trabalhar sobre a ordem experimental. Então, esta é, consequentemente, a última parte do conteúdo de vocês dentro de cinética química. Então, para estender essa parte de velocidade das reações, a gente vai fazer o seguinte. Então, ali, ó, eu vou colocar do exemplo 5, nós temos algumas sentenças que eles colocam ali para nós. Então, primeiro, da reação. 2A mais 3B formando situações hipotéticas. Não existe A nem B na tabela periódica. Quer dizer, o B existe que é o boro, né? E daí o C é o carbono, mas aqui é só uma reação hipotética. Mais 2D. E o ΔH é menor que zero, ou seja, o ΔH é negativo, ou seja, a reação é exotérmica. Né? Então é o seguinte, sabendo que trata de uma reação elementar, depende dos dois reagentes, analise as afirmativas abaixo. O que é uma reação elementar? Eu falei para vocês que a reação que ela é a reação global, a geral, né? Se ela ocorresse em etapas, eu diria ali que ocorre em etapas. Então, uma reação elementar é quando ela não ocorre em etapas. Eu devo considerar toda ela. A expressão da velocidade é... Então, ele pede a equação da velocidade na primeira sentença ali. Ó. Então, a equação da velocidade é... Vamos fazer a equação da velocidade dessa? Ó. Corta que está depois da flecha, fica V igual a K vezes A elevado a 2 vezes B elevado a 3. Concorda comigo? Fica assim? Fica, né? Só que na sentença A tá como mais aqui. Não pode ser mais. Eu falei para vocês que estou errado. Na reação pode aparecer como mais, mas na hora que eu faço a equação da velocidade, ele multiplica. É tudo multiplicado. Ele aumenta proporcionalmente, não que ele aumenta certa quantidade da concentração. Então, experimentalmente é descoberto isso, que não é mais, é vezes. Então, a primeira sentença, ela é, portanto, falsa. Segunda sentença, se a concentração de B for dobrada e da A for mantida constante, a velocidade será 6 vezes maior. Aí que começa a proporcionalidade. Sim, gente. Aqui nós temos no início, vou repetir aqui, ó. Início, eu prefiro fazer desse jeito, ó. Início e final. No início tem isso aqui, que é a reação. V igual a K vezes A elevado a 2 vezes B elevado a 3, tá? Então ele diz, se a concentração de B for dobrada e a A for mantida constante. Então, se eu dobrar a quantidade de A, vai ficar o quê? 2A. Vai ficar V igual a K vezes 2A ao quadrado vezes A ao cubo. Tá entendido? Agora eu vou resolver o que dá para resolver. Ó. Tem um número aqui, ó. Aqui é B. Tem um número aqui, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser 4. K vezes 4 vezes A ao quadrado vezes B ao cubo. Ok? Daí tem um detalhezinho. O que está igual no início e no final, eu posso eliminar. Tá bom? Então, né? K com K, A ao quadrado com A ao quadrado, B ao cubo com B ao cubo. Quer dizer que ele aumenta do início para o final, ele aumenta 4 vezes. Entenderam o que eu fiz? Sobrou 4. Ele é a proporção, estou comparando. Eu posso fazer uma razão. Eu divido o final com o início e aumento. Então eu só dividi. Eu comparei. Então eu posso eliminar o que aparece dos dois lados da velocidade. Então eu sei que ele aumenta
4 vezes. E ali dizia se aumentava 6 vezes. Então também é falso. Mas entenderam o que eu fiz? O mais importante do que ver que ele é falso, chutar que é falso ou verdadeiro, é isso. Fazer a análise. Eu copiei a equação da velocidade, eu fiz A ao cubo B, A ao quadrado, B ao cubo. E no final, como era o dobro de A, eu coloquei multiplicação. Deixa eu ver. Não, quer ver como está errado? Não é o dobro de A, é o dobro de B, né? Não, tá certo. Concentração de B for... a concentração de A for dobrada e a de B for mantida constante. Ok? Então, número... Eu tinha lido errado. Terceira sentença. E diz o seguinte. Se duplicarmos as concentrações de A e de B, a velocidade será 32 vezes maior? Então vamos lá, vamos ter que fazer a mesma coisa. Início, final. Então ele dobrou a de A e a de B, né? O início continua igual. V igual a K vezes A ao quadrado vezes B ao cubo. E no final, como ele dobrou, vai ser 2A e 2B. Então vai ser V igual a K vezes 2A ao quadrado, é ao quadrado por causa disso aqui, vezes 2B, porque dobrou, e é ao cubo por causa dali. Então eu resolvo 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, não é 6, né? Então vai dar 8. Daí a gente consegue, ó, K com K, A ao quadrado com A ao quadrado, B ao cubo com B ao cubo. 4 vezes 8, 32 vezes maior. Aumentou 32 vezes, que é o que ele diz lá. Então essa está certa. A 3 está certa. Aqui era 2, né? Que é falso. Ok? Quarta sentença. Daí ela é mais teórica. Ao se induzir um catalisador, a velocidade aumentará devido ao total consumo do catalisador? Uma questão bem interessante. Se você coloca um catalisador, a velocidade tende a aumentar, né? Mas não porque está consumindo o catalisador. Porque o catalisador é algo que é adicionado na reação de tal forma a se manter constante. Então, qual é o conceito de catalisador que eu passei para vocês? Algo que aumenta a velocidade da reação sem ser consumido no processo. Se ele é consumido no processo, ele é um reagente. Então, a quarta é teórica. O catalisador não pode ser consumido. Ele tem que ser mantido constante. A quarta é falso. E a quinta e última, ao aumentarmos a temperatura, a velocidade aumentará. Vocês sabem que aumentando a temperatura do sistema, sempre o que acontece é que a velocidade aumenta, né? Então, daí, por mais que ela fosse exotérmica, ela pode influenciar na questão do equilíbrio. Aqui, ó. A reação, quando ela é exotérmica, ela tende a formar mais reagentes que produtos, né? Então, quanto mais esquentar ali, se ela fosse uma reação do equilíbrio, eu teria que ver que o equilíbrio se deslocaria para um lado ou para o outro. Não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o nosso objeto de estudo. Mas então, se eu aumentar a temperatura, a velocidade, consequentemente, aumenta a velocidade correta. E daí, 3 e 5 corretos, letra A. Amém. Espero que vocês tenham entendido os conceitos que foram colocados ali e também a resolução do todo. Tá bom? Número 6. O 6 vai trabalhar a questão que o pessoal tem mais dificuldade, que é a questão da ordem experimental. Então, assim, ele dá a concentração de A, vou colocar aqui a tabelinha. Concentração de B e a velocidade, é isso? Sim. É 0,10, 0,10, 0,20. Aqui está em mol por litro, aqui mol por litro, aqui mol por litro por segundo. Não vou colocar as unidades para aproveitar o espaço. 0,10, 0,20, 0,10.
e a velocidade é. Vamos colocar ali, então. Então a velocidade é 10, 20, 40. Bom? Então, para achar a ordem da reação, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que comparar as linhas que estão definindo as concentrações aqui. Então eu quero só fazer a equação da velocidade dessa reação. Então vai ser V igual a K vezes A vezes B. Mas a gente não sabe qual a ordem que tem ali. Eu poderia olhar na reação e ver lá que o A é de ordem 2, o B é de ordem 1? Poderia, gente. Mas quando ele passa a tabelinha, é porque ele quer saber ele do ponto de vista experimental. A ordem teórica nem sempre é a mesma ordem experimental. Então, quando a gente faz a ordem teórica, é simplesmente uma maneira de você determinar a ordem. Mas muitas vezes acontece de dar errado. Então, por isso que o correto é fazer o estudo mais aprimorado com a questão experimental para determinar a ordem, tá bom? Então, eu não sei qual que é a ordem, mas eu tenho como descobrir. Como que eu faço? Às vezes a tabela tem várias linhas, tipo o vestibular da Unicentro dos últimos anos, do ano retrasado que caiu. Tinha várias linhas e você tinha que comparar as linhas da velocidade. Então você tinha que comparar linhas que tivessem números iguais. Tem mais esse detalhe. E daí ver qual linha escolher correta para fazer o estudo. Aqui é simples, só tem 3 linhas. Da linha 1 para a linha 2, o que mudou foi o A ou foi o B? O A manteve constante. Então o B variou. Então, aqui o B variou e a velocidade também variou. Como o B variou, pelo aumento dele, eu consigo descobrir qual a ordem dele, vendo o quanto que aumentou a velocidade. Então assim, o B aumentou de 0,10 para 0,20. Ou seja, aumentou 2 vezes. De 10 para 20, aumentou quanto? Também dobrou 2 vezes. Para quem não sabe, você faz 0,20 dividido por 0,10 dá 2. 20 dividido por 10 dá 2. Né? Então eu consigo descobrir do B assim, ó. Eu faço o seguinte, ó. 2 elevado a quanto vai dar 2? 2 elevado a 1. Então o B é de ordem 1. Agora vamos comparar a primeira linha com a última. O B manteve constante. Então já que o B está constante, eu posso achar do A, se o A mudou. Então o A dobrou aqui, ó. O A foi de 0,10 para 0,20, ou seja, aumentou 2 vezes também. E a velocidade foi de 10 para 40, ou seja, aumentou 4 vezes. Então do A faz o seguinte, ó. 2 elevado a quanto vai dar 4? 2 elevado a 2. Então, o A é de ordem 2. E a ordem geral seria 3, né? 2 mais 1, 3. Então, só para vocês verem como é que faz o cálculo. Às vezes também tem 3 reagentes. Você tem que ver quando, por exemplo, A, B, C. Você teria que ver quando o A e o B não mudam e quando o C muda, para achar o quanto mudou a velocidade, para achar a concentração do C e, consequentemente, do A e do B também. Assim, gente, é sempre assim. Já vi com 3 reagentes? Já. Já vi com número com base 10? Já. Tem que tomar certo cuidado na hora de fazer o cálculo e de olhar bem ali como é que chega na resposta, mas é sempre do mesmo jeito. Às vezes não coloca números inteiros, assim, que tem mais dificuldade na matemática, vai sofrer um pouquinho mais. Mas como é um pensamento exponencial, às vezes surjam mais dúvidas de vocês. Então vou repetir o mecanismo de resolução. Ó, a primeira linha eu usei para comparar, tá bom? Então, da primeira linha para a segunda linha, teve algum reagente que ficou constante? Teve o A.
e o B mudou. Então, da primeira para a segunda linha, o B mudou e o A não. Então, a partir da primeira linha com a segunda linha, eu posso comparar o B. Posso determinar a ordem do B, vendo quanto mudou a velocidade. Então, mudou 2 vezes a concentração, a velocidade também aumentou 2 vezes. Então, como a concentração dobrou e a velocidade também dobrou, significa que ela é de ordem 1, linear. À medida que aumenta um, aumenta o outro também. O que acontece? Aqui, ó, dobrou e aqui manteve constante. Então, quer dizer que o A manteve constante, o A dobrou e o B manteve constante. Então, eu posso achar a ordem do A. De 10 para 40, aumentou 4 vezes. De 0,10 para 0,20, aumentou 2 vezes. Então, quer dizer que ele está, à medida que ele aumenta 2 vezes, a velocidade aumenta 4 vezes. Ou seja, o A está de ordem 2. Se você for olhar lá, é realmente como estava na ordem teórica. Olha lá, A elevado a 2 e B elevado a 1. Mas nem sempre vai ser assim. A pessoa que olhou na equação da velocidade fez desse modo, aqui, né, só olhando a reação, deu certo? Deu, mas nem sempre vai acontecer isso. A maioria das vezes não acontece isso, inclusive no exercício, porque ele não quer induzir que a pessoa faça dessa forma. Outro detalhe que é interessante também, gente. O que acontece é que muitas das vezes aqui, ó, poderia ser que, ó, de 0,10 para 0,20 mantivesse 10. Então, mesmo dobrando a concentração, a velocidade não muda. O que acontece? Qualquer número para ele dar 1, porque quando não muda é 1, né? É porque ele é de ordem 0, que é uma questão bem interessante, que prova que a equação da velocidade não depende daquele reagente. Então, eu posso cortar aquele reagente, porque qualquer número elevado a 0 é 1, e ele não influencia no resultado da questão da velocidade da reação. Tá bom? Qualquer dúvida avisem, que a gente vai postando mais exemplos aí desses cálculos mesmo, os mais difíceis aí dentro de cinética química. A cinética química é isso, gente. Teoria e toda a parte de cálculo e prática é isso que a gente tem, tá bom? Abraço, tudo de bom.